Um carro de comprimento de 3 metros. Deixa eu primeiro abaixar aqui. 4. Oxe, mesmo. Um carro de comprimento de 3 metros. Então, olha só. Vamos aqui, ó. Você tem um carro de 3 metros de comprimento. Está com velocidade, ó, ele colocou até o V0 dele, ó, velocidade inicial 36 km por hora, que dividindo por 3,6, 10 metros por segundo. E se aproxima de um semáforo. Quando a frente do carro, então a frente do carro aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, de vermelho. Quando a frente do carro está a 50 metros de uma avenida, aqui ó, a avenida tem 50 metros, e a largura da avenida, ó, fiz até um pouco maior, tem 25 metros, tá certo? O semáforo fica amarelo. Quando o motorista do carro vê o sinal ficar amarelo, ele imprime, né, inconsequente, ao carro uma aceleração constante de 2 metros, então uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, para tentar ultrapassar a avenida antes de o sinal ficar vermelho. A luz permanece amarela, então aqui ó, 5,5 segundos, e o tempo de reação do motorista, ó, tempo de reação é de 0,5 segundos. No exato instante em que o sinal fica vermelho, ele quer saber a posição da frente ou da traseira do carro. Olha, dados aqui, ó, dado. O tempo de reação da pessoa é de meio segundo, é o intervalo em que ele olha e pensa em acelerar o carro. Então assim, a gente tem, eu vou colocar aqui embaixo, nós temos uma situação do seguinte, ó. Você tem um tempo de 5,5 segundos total. O carro, quando ele está nessa bolinha aqui que eu fiz, ele olha o semáforo aqui, ó, 100. Na hora que ele olha o semáforo, ele demora meio segundo para ir nessa outra parte que tem duas bolinhas. Ele demora meio segundo para pensar o seguinte, vou acelerar. Então, nesse intervalo de tempo aqui de meio segundo, a velocidade dele ainda era constante. Ok? Depois desse ponto, até quando ele chega no semáforo, ele acelerou. Então, a velocidade já não é mais constante. A aceleração é constante. Ou seja, antes eu tenho um MU, movimento uniforme, e depois eu tenho um MUV, movimento uniformemente variado. Então eu tenho a mistura de dois movimentos aqui, ok? Então vamos lá, ó. E ele vira e fala a respeito da traseira do carro. Então vamos analisar aqui, ok? Qualquer coisa vocês assistam de novo até entender. Se não entender, eu explico mais passo a passo. Vocês me digam onde está travado, tá ok? Então olha só, ele avistou. Na hora que ele avista, passou meio segundo. Então ele andou uma certa distância até ele pensar em acelerar, ok? Ele andou, o carro andou até ele resolver, ele andou uma certa distância em movimento uniforme, beleza? Então vamos colocar um quadradinho aqui, porque agora eu vou calcular quanto que ele andou quando a velocidade dele ainda era constante, antes dele pensar em acelerar. Na verdade ele tinha que parar, né? Mas tudo bem, ele acelerou. Então vamos lá, ó. V não, S é igual a S0 mais VT. Por que S é igual a S0 mais VT? Porque olha só, ele está em movimento uniforme. Movimento uniforme eu não tenho aceleração. Então S é o que eu quero achar. Inicialmente eu vou colocar S0, porque ele iniciou o movimento, então está no espaço 0. A velocidade nós transformamos já 10.
em um tempo de meio segundo. Então, ó, S é igual 5 metros. Ou seja, ele, dessa avenida toda que ele tem que andar, ele já andou 5 metros, ok? Ele 5 metros. Então, a minha avenida inteira, ela tem 75 metros. Só que ele já andou em movimento uniforme 5 metros. Então, para passar a avenida, eu tenho ainda 70 metros. Só que para passar a avenida, eu tenho 70 metros. Depois a gente vai ver essa questão dos outros 73. Tá? Vamos por parte aqui, ó. Ok? Então, olha só. Beleza, 70 metros. Então vamos agora calcular o seguinte: qual que é a distância que ele consegue percorrer com uma aceleração de 2 metros, que ele começou a acelerar no tempo que falta de 5 segundos. Eu tinha 5,5 segundos, meio segundo ele percorreu em movimento uniforme e os outros 5 segundos ele acelerou. Se ele acelerou, eu quero saber quanto que ele percorre. Então, S, o sorvetão, né? V0 de t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, S vai ser igual. O S0 aqui, ó, o espaço inicial, eu vou considerar zero, porque é um novo movimento. Então, ele iniciou 10 vezes 5 mais 2 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Lembrando que nessa primeira fórmula aqui, ó, eu estou usando S é igual a S0 mais VT, porque está em movimento uniforme, e essa segunda fórmula está acelerado, então estou usando a fórmula de aceleração. Então S vai ser igual, 0 eu não coloco, 10 vezes 5, 50, mais 2 vezes 25 sobre 2. S é igual a 50 mais 25. Então, o meu S aqui, ó, vai ser 75. Então, olha só. Ele consegue, ao olhar o semáforo e acelerar o carro, ele vai percorrer um espaço total, porque ele não quer parar no sinal vermelho, ele vai percorrer 5 metros em movimento uniforme, depois mais 75 metros em movimento uniformemente variado. Então, 75 mais 5 dá 80 metros, certo? Só que reparem o seguinte, ainda não tem a nossa resposta. O que é que ele quer analisar? Eu tenho, na verdade, que passar 75, que é quando ele começa a acelerar, mais os 3 metros do carro. O carro não tem 3 metros? Então, na hora que ele começa a acelerar, para ele não parar, para ele conseguir atravessar a avenida antes do sinal vermelho, ele tem que percorrer os 75 metros que da avenida, mais os 3 que é do carro. Então, isso aqui dá quanto? Um total de 78 metros. Só que, olha só, nós calculamos que todo esse movimento, essa situação, ele consegue 80 metros. Só que, na verdade, ele tem que passar 78. Ou seja, a traseira do carro vai estar 2 metros além do final da avenida, porque ele consegue percorrer 80 e, na verdade, a situação da avenida mais a traseira dele dá 78, o que faz com que ele esteja 2 metros à frente da avenida, ok? Então, aqui é a resposta D. Esse exercício é bem complicado de interpretar, mas qualquer dúvida vocês me falem, falou? Um abraço e tchau para vocês.